Você já ouviu falar sobre sangria? Quais são os efeitos da sangria na nossa circulação? Será que ela melhora ou piora a saúde das nossas veias? Será que a sangria pode causar coágulos sanguíneos? Ou o contrário, será que ela limpa a nossa circulação? E na verdade, de qual sangria a gente está falando? Estamos falando da sangria enquanto bebida ou da sangria enquanto procedimento médico? Vamos tirar a dúvida nesse vídeo. Eu vou te explicar certinho sobre esses dois tipos de sangria, que é o ato de tirar o sangue de alguém, e a bebida conhecida como sangria, e os efeitos na nossa saúde circulatória. Eu sou o Dr. Antônio Casselli, médico especialista em cirurgia vascular e angiologia, e se você se interessa por assuntos relacionados à circulação, você tem que se inscrever no nosso canal e ativar a notificação clicando no sininho para você ser avisado de tudo que acontece aqui no canal, para você não perder nenhum dos próximos vídeos. Já aproveita e clica no gostei. Dessa forma você impulsiona o nosso canal e a gente chega até mais pessoas com informação de qualidade, salvando até mesmo vidas contra a má circulação e a trombose. Como de costume, os nossos vídeos são retirados de dúvidas que vocês deixam nos comentários, então vai lá, deixa para mim o seu comentário, a sua dúvida, a sua pergunta, e o nosso time selecionou a seguinte para nós podermos responder no vídeo de hoje. Doutor, por favor, fala sobre a sangria. Então vamos lá, vamos falar um pouco sobre a sangria. A sangria, na verdade, é um termo que pode ser usado, como eu te disse, para duas situações. Existe uma bebida conhecida como sangria e existe uma prática médica que é o ato de retirar sangue de uma pessoa, que também se chama sangria. A gente vai falar dos dois tipos de sangria no vídeo de hoje. Vamos falar a relação com a má circulação e a trombose desses dois tipos de sangria também. Então eu vou te explicar um pouquinho como é cada um deles e depois eu vou te falar os efeitos circulatórios. Então primeiro a bebida. A bebida conhecida como sangria, ela é uma bebida alcoólica típica da Espanha e de Portugal, que são os países da Península Ibérica Europeia. Trata-se de uma mistura onde a gente usa geralmente o vinho tinto, mas existem variações, por exemplo, com vinho branco, com cidra, com cerveja, até com destilados, e normalmente essa bebida alcoólica é misturada com suco de uvas, com açúcar e, em alguns casos, até mesmo com licor, para a gente poder ter uma mistura frutada e refrescante. Muitas vezes a sangria inclui frutas frescas, como, por exemplo, maçãs, laranjas, limões, limas. Na sangria também a gente às vezes usa bebidas espumantes, como um vinho espumante ou até mesmo um refrigerante. Tudo isso pode ser usado para festas, confraternizações, em épocas de mais calor do verão. Então a sangria é uma bebida muito popular na Europa, principalmente nos países ibéricos, e relacionada com épocas festivas e calor, com verão, épocas mais calorosas e também com cerimônias com receptividade. As receitas vão variar bastante e isso afeta, de certa forma, como são os efeitos da sangria na circulação. Alguns podem optar por espumantes, por cerveja, por cidra, enfim. Daqui a pouco a gente vai entrar nos efeitos da sangria enquanto bebida na nossa circulação, mas agora então vamos falar um pouco da sangria, que é o ato de tirar sangue de alguém, a sangria como um significado médico. A sangria médica, a sangria retirar sangue de alguém, nesse contexto era um procedimento terapêutico comum antigamente, em que se fazia ali um corte numa veia ou em regiões da pessoa para a gente poder liberar o sangue, tirar, entre aspas, o excesso de sangue. Na época acreditava-se que isso ajudaria a cuidar de doenças, porque equilibraria os humores do corpo. A sangria enquanto ato médico era baseado numa ideia da medicina grega antiga desde a época de Hipócrates, onde as doenças seriam consideradas resultado de um desequilíbrio entre quatro humores, quatro líquidos do nosso corpo, que seriam o sangue, a fleuma, a bile amarela e a bile negra. Então o método era amplamente usado na Grécia, na Roma antiga, durante a Idade Média também foi muito utilizado o termo sangria também na Renascença, mas continuou praticamente ali até o século XIX, quando práticas médicas mais modernas substituíram o ato médico conhecido como sangria, e hoje em dia, na verdade, a gente acabou abandonando essa prática de forma corriqueira, de forma usual. Se a gente for investigar a fundo, o primeiro relato de sangria vem lá do Egito Antigo,
mas naquela época não era uma prática tão consagrada quanto na Grécia, Roma Antiga e na Idade Média. Hoje em dia a gente sabe que esse método é altamente ineficaz para a maioria das doenças e pode até mesmo ser perigoso, devido ao risco de infecção, o risco de perda excessiva de sangue, que é um líquido vital, e os remédios também, pessoal, evoluíram bastante. O conhecimento médico evoluiu muito. Só que é importante mencionar que hoje em dia, na verdade o termo técnico são as flebotomias terapêuticas. Ele é um procedimento que sim, envolve a remoção de parte do sangue do corpo e pode ser usado para tratar algumas doenças. Não é tão comum, mas é possível. Então, situações como a hemocromatose, que é o acúmulo de ferro no corpo, a policitemia vera, que é uma doença onde tem excesso de glóbulos vermelhos no corpo, podem ser tratados por flebotomias terapêuticas, que é a sangria médica, mas a gente precisa lembrar que isso deve ser feito sob supervisão médica, não é para ninguém tentar fazer isso em casa, e principalmente baseado também em exames de sangue para saber como é que estão as taxas daquela pessoa, se de fato precisa retirar sangue dela, ou se um remédio, que seria uma alternativa não invasiva, seria suficiente para resolver o problema daquela pessoa. Agora vamos discutir um pouco sobre os riscos, sobre os benefícios da bebida sangria, já que eu falei da flebotomia terapêutica e não falei tanto dos efeitos da sangria na nossa circulação. A sangria, então, como prática médica dentro de um contexto de saúde, de circulação, né, com ênfase em varizes, com ênfase em trombose, em embolia, em AVC, infarto, praticamente a gente não usa. A gente só usa para tratar policitemia vera ou hemocromatose em casos extremos. Agora, a sangria enquanto bebida. Vamos falar dos efeitos dela na circulação. Como a sangria bebida é feita de vinho tinto, né, já que a gente está falando da receita original, que é o vinho tinto, licor, frutas ou algum espumante, é muito comum no vinho tinto a gente ter antioxidantes e anti-inflamatórios, como por exemplo o resveratrol, flavonoides e até mesmo taninos, já que essas bebidas são derivadas da uva. E esses componentes têm sido associados a alguns benefícios para a nossa saúde cardiovascular, mas a pesquisa é complexa e tem alguns resultados ainda, digamos, conflitantes. Ou seja, até a data da gravação desse vídeo a gente vem entendendo um pouco melhor. O consumo moderado de vinho tinto ele foi associado a um menor risco de doença cardíaca em alguns estudos, principalmente em dietas mediterrâneas e francesas. Existe um vídeo aqui no canal que eu vou deixar a recomendação aqui, um card, para você entender aquela recomendação de tomar uma tacinha de vinho todos os dias, se faz ou não bem para a circulação. Então vai ficar a recomendação para você quando assistir esse vídeo, procurar esse outro vídeo no nosso canal, vou deixar o card aqui em cima. Mas com relação ao resveratrol, ao vinho, o consumo moderado, ele pode sim ajudar a combater alguns problemas como o acúmulo de colesterol ruim no corpo. Alguns estudos sugerem que os compostos dos vinhos tintos, eles podem ajudar a relaxar os vasos sanguíneos, melhorar o fluxo sanguíneo, o aporte de oxigênio e nutriente para os tecidos, o que teoricamente seria benéfico para as condições, por exemplo, de má circulação. Então a sangria pode, em último grau, contribuir para uma saúde cardiovascular um pouco melhor se consumido de forma moderada, não o excesso. Só que, no entanto, é importante a gente lembrar que esses benefícios potenciais do vinho tinto e da sangria enquanto bebida, ele não necessariamente vai também sempre fazer bem. Você tem que se lembrar que existem açúcares, então você precisa se atentar a isso na sua dieta. Você tem que se lembrar que o álcool pode ter um efeito deletério para algumas pessoas. Então o açúcar, o álcool em excesso, eles podem estar relacionados à obesidade, à diabetes. Traz consigo tudo isso um alto risco cardiovascular, além do álcool em grandes quantidades levar à hipertensão, levar a fatores de risco que aumentam o índice de AVC e de infarto. Então o álcool ele também pode levar ao acúmulo de placas de gordura nas artérias, pode levar à dependência. Então a sangria enquanto bebida, ela tem efeitos dúbios no corpo. Ela tem pontos positivos na sua composição, como resveratrol, taninos e antioxidantes, como os flavonoides, e ela também traz consigo alguns açúcares e também o álcool na sua composição, o que pode aumentar a ocorrência de alguns eventos circulatórios. A relação entre o consumo da sangria e a saúde cardiovascular, pessoal, ela é um pouco complexa.
vai depender de alguns fatores, incluindo, por exemplo, a quantidade da bebida sangria, a frequência que você consome e também outros fatores da sua vida. Se você faz atividade física, controla o seu peso, ou se você está fumando com a pressão e o açúcar totalmente descontrolados. Enquanto o vinho tinto, que é um componente da sangria, pode conter efeitos benéficos, antioxidantes em potenciais, que podem ajudar você a ter uma boa saúde circulatória, o consumo excessivo de álcool claramente está ligado a um risco circulatório aumentado. Então, o abuso da bebida sangria, enquanto uma bebida alcoólica, vai ter pontos positivos e negativos. Não tem como falar se ela é boa ou ruim, vai depender da forma que você faz o uso, se é uma forma racional ou se é uma forma abusiva. Então, se você usar com sabedoria, ela pode ser um aliado para você. Mas, do contrário, ela também pode ser uma vilã na sua saúde, já que muitas vezes ela é adoçada, já que algumas vezes existem alguns licores ali com muita carga de açúcar. Agora, falando sobre a sangria enquanto procedimento médico, a sangria, pessoal, nos dias de hoje, ela pode até ser usada, como eu te falei, para tratar doenças como hemocromatose e policitemia vera, mas trombose, varizes, embolia, AVC, infarto, nada disso você vai conseguir tratar com a flebotomia terapêutica, que é a sangria, ato médico de tirar sangue do corpo. A remoção regular do sangue ele vai ajudar a reduzir níveis de ferro no sangue, mas isso falando em pessoas que estão com ele em excesso no seu corpo. Então você vai ter que ter alguns exames de sangue para entender se essa carga de ferro está tão alta que chega a ponto de ser tóxica e a gente precisar remover o excedente de sangue do seu organismo. Para te ser honesto, eu nunca precisei fazer sangria, ato médico de tirar sangue de forma terapêutica em ninguém. A medicina evoluiu, os remédios evoluíram e, de fato, sim, esse é um procedimento que pode ajudar algumas pessoas que têm excesso de glóbulos vermelhos no organismo, que a viscosidade do sangue está muito aumentada, o risco de uma trombose e uma embolia pode ser alto nessas pessoas, mas em situações específicas, como eu já te falei várias vezes aqui, que é a hemocromatose e a policitemia vera. A sangria ela pode sim ser usada para diminuir o excesso de células sanguíneas e melhorar a circulação, mas em situações muito específicas. Na trombose, na embolia, tanto para tratar quanto para prevenir, isso é totalmente muito pouco usual nos dias de hoje. Provavelmente isso não é uma prática médica corriqueira, uma prática médica necessária para a maioria das pessoas. Então a sangria em pessoas saudáveis ela pode sim ter problemas, pode induzir anemia, pode causar infecções, pode causar quedas bruscas de pressão, tonturas, desmaios. Inclusive, eu até recomendo que essas pessoas vão doar sangue, porque aí, de certa forma, a gente consegue aproveitar aquele sangue de alguma maneira do que fazer sangrias desnecessárias. Para falar a verdade, a prática da sangria atualmente, ela basicamente é obsoleta como técnica médica, principalmente sendo substituída por tratamentos, por remédios mais modernos e menos invasivos, e a realização da sangria, se for feita, sempre deve ser supervisionada por um profissional médico treinado para utilizar um ambiente clínico, materiais adequados e minimizar o risco de problemas, risco de infecção, risco para garantir que esse procedimento seja de fato adequado para o paciente, já que tirar sangue, na verdade, hoje em dia, acho bem desnecessário. A automedicação ou a prática da sangria em casa, sem orientação de um profissional, pode levar a complicações. Então, novamente, eu recomendo fortemente que você não faça isso, pensando que você está diminuindo o sangue grosso, te ajudando a prevenir trombose ou embolia. Eu recomendo fortemente que você não faça isso em casa. E se você quer ver o vídeo que eu deixei recomendado, vai ficar um card aqui em cima sobre o mito que é tomar uma tacinha de vinho todos os dias, se isso faz ou não bem para o nosso coração. Fica a recomendação aqui em cima, assim como a recomendação de vários outros vídeos aí no canal, linguagem simples e acessível, que vão te ajudar demais a combater a má circulação. Se esse vídeo te ajudou, foi bom para você e faz sentido também, aqui embaixo tem um botãozinho chamado Valeu Demais. Nós temos diversos projetos sociais onde a gente ajuda pessoas que têm úlceras por má circulação, feridas crônicas. A gente oferece também serviço de cirurgias para pacientes que estão há muito tempo em filas de espera do SUS. Então, se faz sentido e está nas suas condições, clica aqui embaixo no Valeu Demais e deixa a sua contribuição para o nosso canal para você poder apoiar os nossos projetos sociais.
Não esquece de se inscrever no canal, de clicar no gostei e de deixar para mim um comentário também. Eu quero saber o seu nome, de qual cidade você está falando, se você conhecia a bebida sangria, se você já tomou, se você gosta, ou se você conhecia também o procedimento sangria, que é tirar sangue de alguém, não é verdade? Então coloca para mim nos comentários, fala para mim o seu nome, de qual cidade você está falando, deixa também a sua dúvida. Talvez a sua pergunta é a próxima a ser selecionada aqui pelo nosso time, enfim. Deixa para mim os comentários aqui embaixo nesse vídeo. Quero saber o que está passando aí do outro lado da telinha para eu trazer um conteúdo cada vez melhor. Eu te espero então no nosso próximo vídeo e lembre-se, a prevenção é sempre o melhor remédio. Até o nosso próximo encontro, te espero lá.